Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a primeira parte da nossa primeira aula com o Scratch. Nessa aula a gente vai dar uma olhadinha em principalmente nos elementos de interface e um código básico no Scratch, mas em toda a aula a gente vai mexer bastante na parte de movimentação do personagem. Eu vou começar dando uma olhada na interface, mas antes a gente tem que conferir o idioma do nosso programa. O meu já está configurado para inglês, o de vocês pode não estar, pode estar em português provavelmente. Mas para trocar o idioma, a gente vai utilizar aqui esse botão do planeta e a gente tem dentro de toda essa lista de idiomas o idioma English, que é o nosso inglês. Eu vou selecionar ele e ele vai já ajustar todo o meu software para inglês. Aqui na parte da esquerda, a gente tem a área de blocos. Então aqui a gente tem todos os blocos do Scratch, cada um deles faz uma ação pequena. A gente vai estudando cada um deles aos poucos, tá? Mas eles são divididos por categorias. Essas categorias são relacionadas à cor deles. Então a gente tem 9 categorias aqui. Tem como adicionar outras, mas isso a gente também vê depois. E a gente associa cor à categoria. Então, por exemplo, esse azul meio escuro, azul marinho, ele está relacionado à categoria de Motion. O que a gente tem em Motion? A gente tem todos os blocos relacionados à movimentação do personagem. Então a gente pode fazer ele andar, a gente pode teletransportar ele, a gente pode fazer ele deslizar para alguma posição e a gente pode girar ele ou fazer ele apontar para algum lugar. Todas as coisas relacionadas à movimentação estão aqui na categoria Motion. Próxima, a gente tem a categoria de Looks, que está em roxo, um pouquinho mais violeta, digamos assim. A categoria de Looks é relacionada à aparência do personagem. Ela tem alguns blocos relacionados à fala, então dá para fazer o personagem falar ou pensar em alguma coisa com uns balões. Mas ela está principalmente relacionada aos costumes, que são as imagens do personagem. Então, por exemplo, essa imagem de gatinho aqui é um costume desse personagem, mas tem como trocar para outras coisas. A gente também pode mudar o tamanho do personagem, a cor dele e mais alguns efeitos em cima da imagem. Aqui em Sounds, meio rosa, um pouco mais próximo de roxo também, a gente tem a categoria de Sounds. A gente pode tocar um áudio, a gente pode tocar um áudio que a gente gravou também, mas isso a gente vê depois. E a gente pode mudar coisas como o volume, o pitch, a afinação e o tempo do programa. A categoria de Events, em amarelo ou um laranja mais claro, é a principal categoria de todas, na minha opinião. Ela é a categoria que reconhece quando alguma coisa aconteceu. Então, ela detecta algum evento dentro do jogo e ela faz uma sequência de código. Vocês podem perceber que ela tem, a boa parte dos blocos dela tem essa curva aqui em cima. Isso indica que esse bloco inicia uma sequência de código. Não tem como conectar nada em cima dele, porque ele começa e a partir dele, de cima para baixo, o código vai acontecer. Então, ela tem vários blocos, como por exemplo, detectar quando o jogo começou, quando eu apertei uma tecla, quando eu cliquei no personagem, se trocou o fundo ou quando alguma outra coisa aconteceu. Eu posso deletar um bloco clicando, arrastando e soltando ele aqui nessa área, e para pegar é só clicar, arrastar e soltar aqui. A categoria de Control, que é um laranja um pouco mais escuro, é a segunda principal categoria. Ela é responsável por toda a parte de controle do nosso código. Então ela tem o quê? Eu posso fazer o personagem esperar por um certo tempo, parar por um certo tempo, repetir uma ação tantas vezes ou para sempre, e principalmente ela tem o if-else, que é a condicional. Então a gente pode, se alguma coisa acontecer, eu faço uma programação, se não eu faço outra. Mas isso a gente entra em detalhe depois. Aqui na categoria de Sensing a gente tem sensores. Basicamente eles nos dão respostas. Então, por exemplo, o quão longe eu estou de tal objeto. Eu estou tocando em tal objeto, eu estou tocando em tal cor. Onde é que está o mouse? Então ele te responde isso, principalmente para se usar em outros blocos, mas isso a gente vai dar uma olhadinha melhor depois. Aqui em Operators a gente tem operações matemáticas e operações lógicas. Então a gente tem o clássico, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente pode perguntar se um número é maior, menor ou igual ao outro, e também a parte de operações booleanas, que a gente vai dar uma olhadinha depois. Variables, que são variáveis, a gente vai estudar bastante, mas ainda não muito nessa aula. E MyBlocks a gente pode criar os nossos próprios blocos, mas a gente também não vai ver muito nessa aula. Eu vou vir aqui na categoria de eventos, que a gente já vai utilizar, mas vamos para a próxima parte.
Aqui nessa área do meio, a gente tem a nossa área de trabalho, ou workspace. A gente vai colocar todos os nossos blocos aqui. Então, por exemplo, eu já vou colocar esse aqui, quando eu apertar a bandeira. E eu vou encaixar diversas sequências aqui. Eu posso começar diversas sequências diferentes. Claro que não está muito organizado, então eu vou separar um pouquinho. Eu posso ter diversas sequências de blocos com diferentes quantidades de blocos ou o que eles fazem, mas a maneira como a gente vai organizando isso, a gente ainda vai ver. Eu posso controlar o zoom aqui nessas lupas, mais ou menos. Tá? E esse igual aqui, a ideia dele é tentar mostrar toda a tua programação, mas quando tu tem um conjunto pequeno de blocos, ele costuma dar um zoom out bem grande e mostrar boa parte dos blocos. Eu vou sempre trabalhar com um zoom bem maior, algo mais ou menos assim. Eu não recomendo que vocês mexam tanto, eu estou usando esse zoom para ficar fácil de se ler, mas caso vocês estejam com um zoom muito forte, tipo assim, vocês vão ter uma dificuldade para enxergar boa parte do código. Se tiver 5 blocos aqui, já não tem como enxergar todos direito e daí fica um pouquinho difícil de se achar. Então, não usem um zoom tão forte assim. O suficiente para vocês enxergarem bem o que está escrito em cada bloco, mas não para perder a noção do que está acontecendo em volta. Então, eu vou deixar algo mais ou menos assim. Aqui em cima na direita, a gente tem a área de jogo. Então, todos os personagens, cenários, objetos que eu vou colocar vão aparecer nessa área. Eu consigo controlar o tamanho dela nesses 3 botões. Então, tem como colocar ela menorzinha, para não focar tanto no jogo e ter mais espaço para programar. A configuração normal, ou como se fosse uma tela cheia, para a gente focar no jogo depois de ter programado. Então, eu vou tirar aqui da tela cheia. E aqui embaixo a gente tem a área de configuração dos personagens. Depois que a gente tem vários personagens, a gente pode mexer em todos eles aqui. E aqui a gente tem a parte do cenário, que a gente ainda vai dar uma mexida hoje. Vamos começar com o nosso primeiro código. O primeiro código a gente vai utilizar esse when bandeirinha clicked aqui, mas só caso vocês não tenham se achado, a gente está na categoria de events. Tem como clicar nas bolinhas ou usar a bolinha do mouse para mexer pelas categorias. Então, o primeiro bloco de todos da categoria de events é o when bandeira verde clicked. Traduzindo, é quando eu clicar na bandeira verde. A bandeira verde é esse botão que tem aqui. Ele é o botão de play do Scratch, chamado de Go, mas é o botão de play. Ele vai iniciar o meu jogo, e a gente também tem aqui o botão vermelho de stop para parar todo o jogo. Se eu clicar nele, o Scratch reconhece esse bloco e ele inicia a sequência de tudo que tiver encaixado aqui embaixo. Nada vai acontecer se eu clicar várias vezes, porque não tem nada encaixado aqui. Então a gente vai começar encaixando alguns blocos para fazer essa sequência. Eu vou vir aqui na categoria de Motion e eu vou pegar o quinto bloco de todos, que é o Go to X0, Y0. Talvez não esteja escrito 00, isso não tem problema, é porque esse personagem aqui foi movido de alguma forma e daí ele já troca aqui a configuração. Eu vou deixar aqui como 0 e 0. Basicamente o que esse bloco faz é, ele teletransporta o personagem, ele move ele para a posição que eu coloquei aqui de acordo com esses números. 00 é exatamente no meio da tela. Então, se eu der play, ele vai para o meio da tela. Ele já estava, então não teve mudança. Só que a gente pode colocar números aqui para tentar posicionar ele em lugares diferentes. E agora eu vou dar uma explicadinha em como a gente descobre quais números a gente pode colocar. A gente vai utilizar algo chamado plano cartesiano, que a gente estuda em matemática. A gente vai olhar bem por cima agora, porque a gente vai estudar ao longo de várias aulas ele e a utilidade dele. Mas qual é a ideia dele? Pensem que a gente tem duas setas, que a gente chama de eixos também. Uma delas vai da esquerda para a direita e ela tem o nome de X. E uma delas vai de baixo para cima com o nome de Y. Isso é uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar. Esquerda, direita, X. Cima, baixo, Y. Tá? Na verdade, a direção seria baixo para cima. Qual a ideia delas? De acordo com o número que eu coloco nesse eixo, nessa seta, o meu personagem vai se mover para a direita ou para a esquerda, se eu estiver usando o X, ou para baixo e para cima, se eu estiver usando o Y. Se eu colocar o valor 0, ele vai estar bem no meio, assim como estava o meu personagem aqui no cenário. Então, vou dar uma olhada no X primeiro. Se 0 é exatamente no meio, essa seta está apontando para a direita, então quanto maior for o meu número, mais para a direita o personagem vai indo. Tanto que está crescendo aqui 1, 2, 3, 4 e continua.
Se eu colocar um valor muito baixo, menor que 0, menos 1, menos 2, menos 3, ele vai indo para a esquerda. O tamanho do cenário no Scratch é bem maior do que 4. Nessa imagem só tem 4, mas no Scratch o X vai de menos 240 até 240. Tem como até ser mais de acordo com o personagem, mas vamos utilizar menos 240 até 240. O que eu quero dizer com isso? Se eu vim aqui no X, não no Y, no X, e quiser colocar um valor maior, como por exemplo 50, 50 é um valor maior que 0, então o meu personagem ele vai se deslocar para a direita. A gente consegue até ver quanto, se a gente der play aqui, ele anda 50 unidades para a direita. Eu posso colocar valores maiores, como por exemplo 150, que é um valor bem maior, dar play, e ele vem para cá. Não tem como fazer os personagens desaparecerem da tela, então não tem como colocar 1.500.000, porque ele vai ir o máximo que ele consegue ir. Então se eu der play, ele vai quase sair da tela, mas ele não chega a sair. A gente até consegue ver aqui qual o valor que ele pegou, que no caso é 273, é o maior valor que esse personagem pode estar. Então mesmo que eu coloque um número infinito de zeros aqui, ele vai cortar para o maior valor que ele pode. Então se eu colocar 230, ele vai estar quase no final da tela, quase saindo. Se eu colocar um valor negativo, na verdade eu vou voltar para 0 primeiro. Se eu colocar um valor negativo, ele vai começar a andar para a esquerda. Então, menos 50, menos 150. E mesmo que eu coloque uma grande quantidade de zeros, ele não sai da tela, ele fica um pedacinho. Porque o menor valor que ele pode estar é menos 273. Então, isso aqui a gente utiliza para o eixo X. Eu vou colocar aqui 0 para ele ficar no meio. Agora, para cima e para baixo, a gente vai utilizar o eixo Y. Se eu olhar aqui nessa imagem, eu consigo ver que o valor sobe, ele vai aumentando conforme a gente vai indo para cima. Então, se eu quiser que meu personagem vá para cima na tela, eu preciso colocar um valor maior que 0. Então, por exemplo, eu vou colocar o valor 50 de novo. Se eu der play, ele vai subir um pouquinho. E assim continua. Então, 150, por exemplo. Quase saindo da tela. Uma das coisas que vocês podem ver é o eixo Y, a altura dessa tela ela é um pouquinho menor do que a largura. A largura vai de menos 240 até 240, mas a altura vai de menos 180 até 180. Então, se eu colocar 180 aqui, ele já quase sai da tela. O maior valor que esse personagem pode ir, vamos testar, vou colocar 1800, porque eu sei que esse valor ele não vai deixar. Vou dar play. Ó, o maior valor que ele aceitou foi 216. Então, se eu colocar 216, não vai mudar nada, porque esse é o maior valor que esse personagem consegue subir. O mesmo funciona se eu colocar valores negativos. Ele começa a descer. Menos 50, menos 150. Ele vai descendo. A gente também pode combinar diversos desses números. Então, por exemplo, aqui na imagem, a gente tem o A, que está bem em cima. Na verdade, ele está bem na direita, mas não tão em cima. Então, se eu tentar chutar um valor que é bem na direita, ele tem que ser um valor em X alto. Como, por exemplo, 200. Só que ele não está certo, porque ele está embaixo. Se eu quiser que ele esteja na parte de cima, o Y dele tem que ser um valor positivo. Então, eu vou colocar um número que seja maior que 0, como, por exemplo, 140. Ele vai estar na parte de cima da direita da tela, assim como o A. Se eu fosse colocar o B, seria mais ou menos a mesma ideia, mas eu tenho que ver. O B está para a esquerda, então é negativo, eu tenho que botar o X negativo. E o B está para baixo, que também é negativo, tem que botar o Y negativo. Agora, para a nossa próxima parte, eu peço para vocês colocarem 0 nos dois e dar um play para ele ficar bem no meio. A gente vai começar a mover o personagem, mas mover bem pouquinho. Vou vir aqui na categoria de controle, e a gente tem o segundo bloco de todos, é o Repeat. Repeat faz bem o que está escrito no nome dele. Ele repete 10 vezes tudo que eu encaixar aqui dentro. Eu posso trocar esse número, mas vamos deixar 10 por enquanto. Então, o que eu vou colocar aqui para ele repetir 10 vezes? Eu vou fazer ele dar alguns passos para frente. Então, em Motion,
O primeiro bloco, na verdade o primeiro bloco de todos mesmo, é o Move 10 Steps, traduzindo ande ou mova 10 passos. Ele vai andar 10 unidades, que seria a mesma coisa que posicionar ele em 10, 10 em x e y em 0, mas ele vai repetir isso 10 vezes. Então se eu der play, ele repete 10 vezes. Ele vai andar 10, 10, 10, 10, 10 até chegar em 100. A gente pode trocar esses valores se a gente quiser, então, por exemplo, eu posso repetir 20 vezes, que daí ele vai andar mais, ou até mesmo mudar a quantidade do move para fazer a cada passo ele andar mais ou menos. Isso fica bem a critério de vocês, podem experimentar. Isso aqui faz com que ele sempre volte para o começo, porque eu coloquei esse go to x0, y0 aqui. Mas eu vou fazer um pouco diferente agora. Eu vou fazer esse trecho de andar acontecer para sempre. Ele vai ficar sempre tentando andar. Vou vir aqui na categoria de control e o terceiro bloco dela se chama forever, traduzindo para sempre. Não tem como trocar ele com o repeat, que é o que eu quero fazer, então eu preciso tirar o move, encaixar ele aqui, descartar o repeat, vou colocar fora, e encaixar o forever aqui. Ele tem que estar encaixado, porque senão não funciona. Aqui. Esse bloco repete para sempre tudo que tiver dentro dele. Uma das coisas que também dá para perceber é que o forever é um dos únicos dois blocos, junto com o stop all, que não tem encaixe embaixo. Não tem como colocar blocos depois dele. Por quê? Bom, basicamente porque não tem nada depois de para sempre. Se tu vai repetir algo para sempre, nada vem depois disso. Assim como o stop all, que faz o jogo parar, não tem como acontecer alguma coisa depois que tu para o jogo. Essa é a ideia. Então vou dar play aqui e o meu personagem vai ficar para sempre andando. Uma das coisas que dá para ver é que ele para de andar, porque não tem mais para onde ele ir, ele não consegue ir mais para frente. Mas se tivesse espaço, ele andaria, porque esse bloco, esse conjunto aqui, ele está em amarelo, que significa que ele está rodando. Então ele está tentando ir para frente, só que não tem espaço. Eu vou colocar um bloco para deixar o movimento um pouquinho mais interessante, que é eu consigo fazer esse personagem quicar na parede. Ele vai inverter. De uma maneira bem simples. Eu vou vir aqui em Motion. E a gente tem esse bloco aqui, ó. If on Edge Bounce. Ele é o quinto último de todos os blocos. O que é que esse bloco faz? Opa. Ele diz que se eu tiver na borda do cenário, em qualquer uma das bordas, eu vou dar um bounce, que seria basicamente quicar. Ele vai inverter a direção do personagem. Então, se eu conectar ele aqui e der play, ele vai detectar que ele está na borda e ele vai inverter a direção do personagem. Então, ele vai ficar fazendo isso para sempre, porque a gente está com esse forever conectado aqui e ele vai ficar rodando até que eu desligue o computador ou aperte esse botão aqui de stop. Pessoal, essa é a nossa primeira parte. Na segunda parte a gente vai melhorar um pouco esse código, fazer ele fazer mais coisas. Qualquer dúvida, podem chamar.